Olá, internautas do J+, hoje mais uma vez a coluna em vídeo. A gente está recebendo a deputada federal até terça-feira passada, Norma Pereira, a deputada federal do Planalto Norte, depois de 40 anos, né, sem um representante na Câmara dos Deputados. Eu esperava que essa conversa que a gente vai ter agora acontecesse só daqui a muito tempo, mas infelizmente foi em intervalo de poucas semanas. Isso porque a volta do Carlos Moisés ao governo do estado de Santa Catarina significou a saída da Carmen Zanotto da Secretaria de Estado da Saúde e, consequentemente, ela retornou à vaga que estava sendo ocupada pela Norma lá em Brasília. Foi lamentável, né, Norma? Obrigado por ter aceitado esse convite. Imagina, Ednei, eu quero cumprimentar, né, os nossos internautas, cumprimentar você, o Luiz, e sou muito grata a essas oportunidades que você nos concede. Esses momentos eu acho que são de extrema importância para a população saber um pouco, né, dos fatos e acontecimentos da nossa cidade, enfim, não só de política, mas de todos os assuntos de extrema importância. Eu lamento, porque eu queria ficar mais tempo lá também. Tem muita coisa para a gente fazer, tem muito caminho para a gente abrir lá em Brasília. Mas o que a gente vai fazer, né? As coisas acontecem, a gente precisa aceitar e tocar a vida para frente, né? Com muito orgulho, porque eu sou muito feliz aqui, adoro respirar o ar da nossa terra, e estou aqui no meio de vocês agora, que é a família que eu prezo muito. Nesse pouco tempo que você ficou lá, o que você conseguiu fazer, ou pelo menos iniciar um trabalho lá em favor aqui da nossa região? Na verdade, tinha muita coisa. Tinha que acompanhar todo o trabalho do gabinete que a deputada Carmen vinha fazendo. Acompanhar para tudo continuar andando com regularidade. Paralelamente, com as equipes lá de Secretaria Legislativa, Jurídica e tal, a gente estudou uma questão jurídica relacionada ao Juizado Especial da Justiça Federal. E que só os advogados mesmo vão entender a importância disso, que seria o cabimento de uma ação rescisória no Juizado Especial da Justiça Federal. Porque eles têm um entendimento diferente do que o próprio STJ, e muitas pessoas são prejudicadas tanto na parte previdenciária, das aposentadorias, às vezes direito ambiental e outras questões. Também que você, como cidadão, teria o direito de optar na Justiça Federal se você quer seguir o caminho do juizado especial ou se você quer a tramitação normal do teu processo. E no juizado especial, as causas que são inferiores a 60 salários mínimos, automaticamente, obrigatoriamente, tem que ir para o juizado especial. E é uma matéria bem complexa. Outro assunto, e que inclusive está na relatoria agora, seria para o INSS poder contratar médicos não concursados. Porque nós brigamos muito pelas perícias médicas do INSS. Aqui em Canoinhas foi desde 2016, 2017, mas tinha uma ação que estava com a ministra Rosa Weber, que o INSS não poderia contratar médico a não ser os concursados. E essa ação foi julgada e foi publicada, se não me falha a memória, no início de 2020, e ela perdeu o objeto porque uma lei de 90 permite que o INSS, havendo demanda, possa contratar advogados médicos, para fazer as perícias. Então, tinha uma lei da deputada Carmen, que eu resgatei e eu implementei com essa decisão da ministra Rosa Weber, para que o governo se obrigue a contratar médicos, até para poupar essas pessoas de estarem transitando tanto e a propagação do vírus nessa fase que nós estamos, né? Aliás, o governo deveria ter percebido isso já início da pandemia e ter contratado médicos em cada cidade de acordo com a demanda. Então, agora essa lei, provavelmente algum deputado vai pedir regime de urgência para ela então ser votada e encaminhada para o Senado para que o governo cumpra e contrate médicos para fazer as perícias. E óbvio que, como a nossa região é agrícola, a minha preocupação, e que a gente estava estudando lá, para ter uma legislação para que os nossos pequenos produtores rurais se utilizem, também possam vender créditos de carbono. Porque hoje a legislação é tão complexa que não compensa eles cumprirem a legislação para poder vender os seus créditos de carbono. Então, isso eu estava estudando com a doutora Samantha Pineda, que muita gente conhece, que ela tem programa no Canal Rural sobre direito ambiental,
e também com a Secretaria Legislativa da Casa, que a gente tivesse uma legislação específica, inclusive os ervateiros. Porque os ervateiros, eles protegem o meio ambiente e eles precisam das araucárias para fazer a sombra para a erva mate ser de qualidade. E nós temos uma erva mate de altíssima qualidade. Então seria mais do que justo que esses pequenos proprietários pudessem usufruir, né, e vender os créditos de carbono também. Então a gente estava estudando essa matéria. E eu teria no Ministério do Meio Ambiente uma audiência com o secretário do Clima, para que a gente tenha em Santa Catarina o mesmo direito que o Nordeste tem de ter subsídios para poços artesianos, cisternas e mesmo a produção de energia até alternativa, como por exemplo por combustão. E isso também a gente estava estudando para ver a viabilidade e o encaminhamento dessas matérias. E também no Ministério da Agricultura nós estávamos pleiteando que nós conseguíssemos recursos para a fábrica de ração para a cooperativa do leite. Porque a cooperativa do leite, a ração vai daqui para um outro município de Santa Catarina, que se não me engano é Salete, para ser transformado o produto em ração e volta 30% mais caro. E existem emendas para isso. Então, né, como eu fiquei sem emenda parlamentar, porque a deputada Carmen já tinha destinado todas as impositivas, saí antes do prazo de encerrarem as negociações para as emendas de bancada. Então, né, eu estou gestionando junto ao partido para que essas emendas venham, e eu espero que venham, e assim como eu pedi 250 mil reais para o Colégio Agrícola Vidal Ramos, que é o que falta para a Copesa poder colocar o seu frigorífico em andamento. E além disso, são outras questões que a gente estava vendo e estava viabilizando. Eu estava trabalhando muito, eu estava com muita energia, com muito gás. Saía de lá meia-noite, 11h30, outro dia de manhã já estava lá 8 horas, uma equipe fantástica. E as pessoas lá com vontade, e eu falando da nossa região, porque há 40 anos que eu não tenho deputado, mas por quê? Mas quantos habitantes tem no teu município vizinhos? Então, assim, existia curiosidade das pessoas saberem da nossa região. E tudo isso criou um clima lá que eu queria que ele perdurasse pelo bem, né, da nossa população, não só de Canoinhas, como do Planalto Norte em si. E é óbvio que, se for da tua vontade, esses assuntos terão seguimento, mas você perdeu uma força importante, que é a força de deputada federal. E como você muito bem lembrou, são 40 anos que a região não tinha um representante lá, né? Isso só acontece por meio de uma suplência de algumas semanas, que infelizmente, né, foi por algumas semanas. Agora, você foi candidato em 2018, teve uma série de fatores positivos para que você pudesse, né, ocupar esse cargo, mas isso é uma excepcionalidade, né? Exatamente. O que a gente tem que lutar agora é para ter realmente um candidato eleito de fato, né? E isso é extremamente viável em 2022. Como é que você vê a tua candidatura em 2022 depois dessas semanas de suplência? Eu vejo um fator muito positivo, porque a forma com que as pessoas estão se manifestando, eu até peço desculpa que eu não consegui responder nem 10% das mensagens, posso demorar, mas eu vou responder a todas eu mesma, e sou muito grata a esse momento que o Planalto Norte me oportunizou. E eu posso dizer que isso fez, eu acho que até acender a luz dos jovens, que eles precisam se interessar por política. Eles precisam saber como é que funciona a política. Não adianta ele ir lá votar em branco, votar em qualquer um, votar em quem ele não conhece, ou simplesmente não votar. Porque o reflexo vem no futuro. É o problema da educação, é geração de emprego, enfim. Eu olhando no meu grupo aqui dos deputados, então assim você vê lá, deputada Celina Leão encaminhou 2,5 milhões para o centro tecnológico lá do município lá do município do estado dela. 2 milhões para o hospital tal, 1 milhão para o hospital tal, 500 mil para o hospital tal. Então, se eu tivesse assumido lá, a partir do óbito do Tebaldi, dia 5 de outubro de 2019, teria destinado 15 milhões, né, naquele ano, e agora já estaria destinando mais 15
Fora essas negociações de emenda de bancada e mesmo esses recursos extraordinários, como vocês têm ouvido falar. Então, às vezes as pessoas dizem, vai para os deputados distribuir. Eu queria estar lá e trazer parte desse dinheiro aqui para a nossa região, porque eu sei que ele seria muito bem aplicado. Nós ficamos felizes aqui com emendas de 100, 200 mil reais, e todo mundo faz milagre. E quando a gente poderia, Ednei, ter trazido aqui para a região, quiçá 15 ou 20 milhões nesse ano, e 50% de investimento disso é obrigatório em saúde, e a outra parte em infraestrutura, equipamentos, etc. e tal. E a gente também tinha lá, acompanhando no Ministério da Agricultura, a questão do tratoraço, acho que eles estão falando, para conseguir equipamentos para todos os municípios aqui da nossa região. Então a gente também estava articulando com esse lado lá e, óbvio, alguma coisa de emendas para os hospitais que é extremamente importante e necessário. Mas foram 40 dias, que na verdade foi 30, porque eu assumi dia 31, veio a Páscoa, e daí eu fui dia 6 para Florianópolis para fazer a transição lá e assumi, fui para Brasília mesmo no dia 7 de abril. Então, se pensar 30 dias, Ednei, mas foi 30 dias que eu posso dizer que eu senti que eu trabalhei 365 dias lá, das ações e encaminhamentos e conhecer pessoas e contatos. No meio disso, eu conheci o Instituto Butantan, eu tive o privilégio de almoçar com o governador de São Paulo, falar sobre a nossa região e, óbvio, vender a nossa região, porque é o governador do maior estado do Brasil e quanto, né, que a gente pode, de repente, trazer de alguma empresa para cá, que São Paulo não tenha o lugar ideal, mas que nós tenhamos. Então, nós não podemos perder a oportunidade de vender. Quem está no poder, nós temos que respeitar e temos que tentar vender o nosso peixe. Agora, Norma, a despeito de você ser a candidata a deputada federal no ano que vem, ou ter até um outro nome aqui da região, que talvez desponte e que queira concorrer, a gente já vê se desenhando o mesmo cenário, quer dizer, candidatos de fora vindo para cá e sendo apoiados por muita gente influente aqui dentro da cidade, e dessa forma levando 200 mil, 2 mil, 3 mil votos que seriam importantíssimos para eleger os candidatos aqui. Não dá para fechar fronteira, né? Não dá para dizer não, aqui é nosso, ninguém sai. Mas como que você vê a possibilidade e de que forma trabalhar essa conscientização das pessoas? Porque a gente fala isso há tanto tempo, né? Talvez, será que essas semanas que você passou lá vão ser decisivas para as pessoas se conscientizarem disso? Porque, entendo eu, pode até ser que eu não seja do partido da Norma, que eu não gosto da Norma por um fator ou outro, mas entender que aquele que tem mais chances de ser eleito precisa haver um esforço uma concentração de esforços em torno do nome dele, porque senão não elege ninguém, acho que também não é tão difícil de entender, né? A gente torce que isso realmente tenha acendido a luz na população, que é importante. Eu até falei, se tiver um nome, eu não vou dizer que o meu nome seja natural, porque a gente não sabe, é tudo muito dinâmico, né, Ednei? De repente pode surgir alguém, nós queremos essa pessoa, eu vou trabalhar de manga arregaçada. O que eu quero alguém aqui da nossa região, lá em Brasília, é o meu sonho, é o que eu mais quero, porque a gente sabe quanto que isso é importante para os municípios. E a gente tem outras regiões com dificuldade em Santa Catarina. Se você olhar o mapa lá e você ver o que tem no Instituto Federal, por exemplo, e aonde que tem PIB elevado e que o PIB aumenta e tal, tem uma concentração de votos e tem automaticamente concentração de políticos. E que isso dá um resultado muito grande para a sua região. Porque o que a gente percebia lá, assim, quais são mais os deputados da sua região para nós conseguirmos uma emenda? Não. Aí eu vou pedir, tudo bem, vamos lá, então vamos ver, deputado de Jaraguá, de Joinville, lá de Chapecó, que sempre tem quem leva voto aqui, enfim. Então vamos pedir para eles, mas aí eu acho que aí a gente teria que fazer uma mobilização com os outros partidos. Olha, os votos que vocês levaram, tiraram um deputado nosso que traria tanto. Então nós precisamos de emenda mais. Eu acho que os próprios partidos que trabalham para eles têm que cobrar mais. Não só a emenda de 200, 300 mil reais. Eu acho que tem que ser
tem que condicionar, ó, se elegeu, tem que vir mais dinheiro para cá, porque não é possível. Sim. Norma, falando ainda da eleição do ano que vem, o prefeito Beto Passos, ele tem uma condição que quase que não tem muitas alternativas. Quer dizer, se ele não for deputado estadual no ano que vem, em 2024 ele deixa o poder, não tem como se candidatar à reeleição, e consequentemente ele acaba ficando aí, né, nos bastidores apenas. Isso não é muito bom para quem tem ambição política. Então, é quase que um caminho natural ele se candidatar a deputado estadual. E, obviamente, que ele vai ter uma influência muito forte no voto dos eleitores canoinenses e da região também, porque ele tem lá sua penetração. Ele já é um aliado de anos do Darcy de Matos, que é do partido dele, e que muito provavelmente vai tentar a reeleição. Obviamente que isso não é algo líquido e certo, quer dizer, talvez possa haver um entendimento dele com o Darcy, no sentido de que há necessidade de termos um deputado federal aqui da região. E aí, se o seu nome, como me parece hoje, é o que mais desponta com essa possibilidade, eu te pergunto, seria possível você esquecer todas as pendengas, as questões da eleição municipal de 2020 e aceitar fazer uma dobradinha com o Beto Passos? Na verdade, assim, todas essas questões, elas não dependem só da gente, né? Elas dependem tudo de articulação política, são as coligações estaduais, que a gente não sabe como é que elas vão acontecer, para governador, a gente sabe que para deputado não tem mais coligação, e isso para nós seria uma coisa boa, porque se na passada não tivesse coligação, eu estava em Brasília, né? O PSDB deu a vaga para Carmen, e deu 2 vagas de deputado estadual para o PL, porque o PL não teria feito tantos deputados como fez se não tivesse coligado com o PSDB. E se o PSDB tivesse sozinho, teria 2 federais e 4 estaduais. Então, a questão da coligação às vezes pode ser bom para você e às vezes pode ser pior. No nosso caso, foi pior. Então, a gente não sabe o que vai acontecer tudo isso. E a gente também tem que saber ouvir a população. A população que é isso, vai. Eu falei para você e eu repito. Eu não sou de falar alto, não sou de ofender ninguém, não sou de execrar ninguém, não gosto de colocar alguém no chinelo, não gosto de deboche. Eu não tenho por que perdoar alguém. Quando alguém me magoa, eu vou lá e rezo um Pai Nosso para Deus perdoar, que não sabe o que faz, que era o que a minha mãe ensinava quando a gente sofria bullying na escola. E se esse é o melhor caminho para Canoinhas e para a região, né? Vamos falar aqui na região, porque Canoinhas sozinha não vai fazer nem o estadual nem o federal. Vamos de manga arregaçada, né? Com toda a equipe e vamos trabalhar para que isso se efetive e aconteça e que a gente possa fazer pela nossa região aquilo que nós reclamamos há 40 anos. Mas só que ninguém eu não percebi essa discussão em anos anteriores, porque a gente também não se ligava muito disso, né, Ednei? A coisa começou a aflorar de uns anos para cá. Na verdade, na minha campanha, quando fiz aquele folder lá, né, o folder que o Planalto Norte tem possibilidade de ter, e que a gente fez um mapa com os votos, os municípios, quantos votos que teriam. De Campo Alegre a Caçador são 381 mil habitantes, então se nós fôssemos unidíssimos, nós poderíamos fazer 2 federais e 4 estaduais, né? Se houvesse um consenso. Mas como agora não tem mais coligação, cada partido vai querer lançar 40 estadual e 20 federal, aí os votos vão pulverizar. E com essa reforma eu não sei como que ficaria, inclusive para a gente calcular, para saber qual que é o melhor partido agora para você fazer uma eleição e que você consiga ser vitorioso. Você tocou num assunto importante, a questão do fim das coligações, né? Não tem como coligar. Quando eu falo em dobradinho, eu digo realmente de uma parceria. Sim. Quer dizer, um levar o outro, né? Exatamente. Junto o nome do outro pedindo votos. Nesse sentido, você concordaria, fazendo uma análise bem prática mesmo, que nome que você diria que é o nome que seria uma dobradinha ideal para levar um nome para deputado estadual e um nome para deputado federal? Olha, é difícil a gente falar, porque nós temos muitas pessoas em Canoinhas que têm mas com real potencial. Você admitiria que Beto Passos seria um nome com potência? Sim, eu acho que, né, por mais que o Leoberto não queira mais nada, o Leoberto também teria. O Pique é super esforçado, né, trabalhador.
Eu acho que também a gente precisaria ouvir a população. Eu acredito muito que para tomar uma definição, inclusive eu preferia ter uma pesquisa, inclusive para saber sobre a minha pessoa, né? Se eu bater no peito, eu sou candidata e pronto, eu não gosto de fazer isso. Então, havendo uma fluidez natural, também é mais fácil para a gente trabalhar. Mas diante disso também, Norma, você vê que, por exemplo, eu sei que já foi feito isso em anos anteriores, mas não funcionou. Alguém, uma instituição como a SIC, como o CDL, uma instituição de respeito, assim, de lojas, que chamasse esses pré-candidatos e propusesse uma pesquisa de opinião de voto aqui interna e com a anuência de que todos aceitariam os nomes mais bem cotados para ir para a disputa, você acha que isso é viável? Não foi viável no passado, mas como tudo é dinâmico e tudo muda, e a gente precisa parar e pensar nos equívocos que a gente cometeu, eu acho que seria viável. A própria Planorte poderia fazer isso, né? Porque a Planorte é uma instituição que pega 10 cidades, então ela ainda teria um poder maior ainda do que essas associações locais, né? Exatamente. Como tudo é dinâmico, aí vai da gente ter humildade, serenidade, sabedoria para saber interpretar, porque se é para o meu nome estar numa disputa para perder quando o outro poderia ganhar e a sociedade ganhar com isso, que vai ele, sabe, Dinei? Eu não tenho esse tipo de vaidade. Eu, graças a Deus, eu sou muito feliz. Sempre falo isso, né? Não poderia ter sido melhor a minha escolha por Canoinhas quando a gente decidiu vir para cá, porque eu acabei influenciando o Francisco lá em 83, a gente vir embora para cá, porque eu criei um amor tão grande por Canoinhas antes de conhecer o Francisco, imagina depois com tudo que a gente viveu aqui. E eu abriria a mão de qualquer coisa pelo melhor para a nossa cidade. Tanto que eu falei lá pro governador, eu não preciso assumir lá, mas por favor olhe pelo Planalto Norte. Cuide da 477, cuide da SC-120, 135 e tantas outras questões que nós precisamos. A própria estrada lá para o Marcílio Dias, que precisa de uma melhoria, teria que ter uma ciclovia. Então, que compense o Planalto Norte em troca de eu não estar em Brasília. Que compense o Planalto Norte com alguma coisa. De a gente não ter, né, um representante lá. De a gente não ter, então assim, e eu até me perguntaram na sexta-feira, antes do julgamento, o que você acha que vai acontecer, Norma? Eu disse, mas eu acho que o Moisés vai dar esse presente para o Planalto Norte. E não deu. Agora, Norma, você esteve lá em Brasília num momento bastante conturbado, né? CPI da Covid, discussão no Senado. Nos bastidores, o que você ouve? Que essa CPI vai dar em alguma coisa? Ou qual que é a opinião assim que você São muito ouviu? divididas as opiniões. Em todas as matérias, as opiniões são muito divididas. A oposição, ela é firme e tem um bloco bem significativo. A situação também tem argumento e discute. Em relação à CPI, lá você sente lá tudo muito dividido. Sinceramente, eu não apostaria hoje no que vai dar, porque as opiniões são muito divididas. Eu assisti algumas ouvidas de testemunhas lá, o que eu podia encaixar entre as comissões que eu gostava também, apesar de não estar inclusa em algumas das comissões, eu gostava de ir para que depois eu ia votar. Então, era bom saber as opiniões das comissões. Então, é muito dividido, Ednei, não dá para apostar o que vai dar nessa CPI. A própria imprensa, né, ela tem insegurança do que pode acontecer, porque é todo dia um fato novo, né? É muita coisa por vir aí, né? Eu conversei com a Norma Pereira, mais uma vez, agradeço a participação dela e parabenizo por essas semanas intensas de trabalho lá em Brasília, né? E também aqui no Planalto Norte, que visitou muitos prefeitos, muitas instituições, né? E vamos acompanhando, né? Tem muita coisa boa por aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu continuo com alguns contatos lá em Brasília. Vou participar de algumas reuniões ainda online, de várias matérias que ficaram pendentes para dar continuidade. Só que as coisas vão acontecer em nome de outros deputados, mas isso não é o problema. O importante é que a gente consiga aprovar algumas leis lá que tragam benefícios para a nossa população. Uma delas é dos postos artesianos e a outra dos créditos
de carbono para pequenos produtores rurais, que eu acho que seria uma das formas de eles terem um pouquinho mais de renda, principalmente o pequeno, né? E uma renda justa, porque ele está cuidando e preservando o meio ambiente. E muito obrigada também pela oportunidade. E não posso deixar de agradecer a oportunidade que o Planalto Norte me deu, porque essa cadeira é do Planalto Norte, e eu queria que ela continuasse sendo ocupada lá pelo Planalto Norte, e óbvio na minha pessoa, né, porque os votos foram confiados a mim. Eu sou muito grata por isso, e tudo de bom para todos, e contem comigo sempre. Obrigado, Norma, e até a próxima.